segundo ano, boa noite. Vamos iniciar mais um dia de aula, certo? E hoje teremos aula de História. Então separem aí o livro de História e também o livro de Atividades de Reforço, certo? Vamos lá. Abram o livro de História na página 22. Olha essa página aqui. Vamos falar sobre a família, as transformações da família ao longo do tempo. Para começar a falar das famílias, vamos falar primeiro dos primeiros habitantes do nosso país, não é? Que eram os índios. Lembram quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os índios. Vamos falar um pouquinho de como é a família dos índios. Lembrem que os índios eles tinham uma cultura, costumes diferentes do nosso. Então isso também acontece com a família deles. Eles vivem em uma grande comunidade, não é? É como se fosse uma grande família. Todo mundo ali tem laços sanguíneos, certo? Então é uma grande família. E as crianças, elas convivem todas juntas, certo? Elas se divertem, elas ajudam os pais, certo? Os meninos ajudam os pais a assistir às caçadas, certo? Ajudam a trazer os peixes da pesca. E as meninas, elas ajudam as mães a produzirem os utensílios domésticos. E elas também ajudam a fazer alguns alimentos, certo? Que o Vilma trouxe aqui. Olha, a imagem de duas crianças indígenas para representar um pouquinho da cultura deles. Olha, a menina aqui sentada fazendo vasos e o menino aqui, olha, com uma lança na mão, certo? Que eles utilizam para a pesca. E aí, o que é que podemos aprender um pouquinho com essa família indígena? É uma família muito grande, não é? Toda aquela comunidade. E todo mundo ali se ajuda. Tudo pertence a todos, certo? Eles têm muita solidariedade entre eles. Isso é ser fraterno, não é? É ajudar ao próximo, certo? É agir com respeito, com amor. E temos essa fraternidade no nosso núcleo familiar. No livro de vocês tem uma definição de família que diz assim, na página 22. Acompanhe a leitura com o tio Will. Família é uma palavra que surgiu na antiga sociedade romana, que existiu há mais de 2000 anos, ou seja, há séculos. Para os romanos, nessa época, a família era formada por pessoas, propriedades, animais, móveis, casa, entre outros pertences. Então, olha, há mais de 2000 anos atrás já existe esse termo de família, só que ele era utilizado para definir o que entendemos hoje é bem diferente. Antigamente, lá na sociedade romana, família não era só as pessoas da sua família, mas sim também as propriedades, certo? Eles entendiam como família a casa, os móveis, os bens materiais. Mas isso, ao passar dos anos, foi mudando, certo? E o que entendemos hoje como família é realmente as pessoas, certo? Que pertencem à nossa família, são aquelas pessoas do nosso núcleo familiar, o pai, a mãe e os filhos. E também houve mudanças no número de membros da família. Olha, eu trouxe aqui como exemplo essa imagem, certo? Observamos que aqui tem o pai, a mãe e tem 4 crianças. Mas antigamente as famílias eram formadas por ainda mais pessoas, certo? Existiam famílias que tinham 10 filhos. E imagina como era difícil para os pais manter uma boa qualidade de vida para essas crianças, não é? Imagina dar assistência, não é, de saúde para 10 filhos. Comprar roupas, né, que precisamos, roupas, material escolar. Então, assim, acabava que por a família ser tão grande, ficava tão difícil a condição financeira, que não tinha uma boa qualidade de vida, certo? Não tinha como os adultos, os responsáveis, eles darem uma assistência a essas crianças. E aí foi se modificando. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que as famílias menores, os responsáveis, eles tinham como dar essa assistência para as crianças, né? Ter uma melhor qualidade de vida. Então, ao longo do tempo, as famílias foram diminuindo. Olha, eu trouxe aqui como exemplo essa família, que tem a mãe, o pai e 2 crianças. Olha, se a gente observar aqui essas 2 imagens, vamos pensar. Aqui essa família
família com tantas crianças, realmente os pais eles devem gastar muito, não é? Para manter as necessidades básicas. E uma família assim, olha, um pouquinho menor, já é mais fácil, né? Já gasta menos. Então dá para ter uma qualidade de vida maior. Então foi por isso que ao longo do tempo as famílias elas foram reduzindo o número de membros, certo? E existem vários tipos de famílias, certo? Aqui, nessa família, vemos que o pai, a mãe e as crianças estão todos juntos, mas nem sempre é assim, certo? Hoje em dia, existem as famílias que os adultos, os responsáveis, né, os pais, eles decidem que não vão mais conviver juntos, certo? Não vão mais morar juntos. Não dá certo e aí eles se separam, eles se divorciam. E aí cada um vai para uma casa, certo? E o Wilma trouxe aqui como exemplo essa família aqui, que pode ser formada pelo pai e pela criança, certo? E eu também trouxe aqui como exemplo essa mãe aqui com o filho, certo? Isso não quer dizer que aqui nessa família essa criança não tenha pai. Ela tem pai, só mora em outra casa. Da mesma forma aqui. Não quer dizer que essa criança aqui ele não tenha mãe. Pode acontecer, não é? De acontecer alguma fatalidade. Mas isso não é uma regra. Não quer dizer que porque a criança mora com o pai ou mora só com a mãe, ele não tenha o outro pai, certo? O outro responsável, não é? Então existem vários tipos de família. E às vezes quando as famílias assim eles se separam, que cada um vai para uma casa, eles acabam conhecendo outras pessoas, se casando novamente e construindo outra família, certo? Mas nunca, olha, o pai nunca vai deixar de ser pai, nem a mãe nunca vai deixar de ser mãe, independente se mora na mesma casa ou não. Vamos lá. E aí, é a partir desse núcleo familiar, pai, mãe e filhos, que formamos os outros membros da família, não é? Os parentes, não é? Olha, daqui, a mamãe e o papai dessa mãe aqui são os avós maternos dessas crianças, certo? O pai e a mãe, aqui do pai, são os avós paternos dessas crianças. E daí vem os tios, os primos, certo? Mas o núcleo familiar, o centro da família será sempre o pai, a mãe e os filhos. E aí vamos estudar um pouquinho agora sobre o nome, não é? O nome que cada pessoa tem o seu nome, e o nome também ele conta um pouquinho da nossa história e um pouquinho da nossa família. Olha, eu vou colocar aqui um nome como exemplo. Eu coloquei como exemplo aqui esse nome, Clara Machado da Silva. E vamos ver como o nome ele conta um pouquinho da nossa história e da nossa família. Vou colocar aqui o nome dos pais dessa criança. Coloquei aqui como exemplo. O nome do pai, Carlos da Silva, e o nome da mãe, Ana Machado, certo? São só um exemplo. Vamos ver aqui o que é que tem em comum com o nome da criança. Eu observo que aqui o sobrenome do pai é Silva. E olha aqui, no nome da criança, sobrenome dele. E aqui o nome da mãe, Machado, que também está presente no nome da criança. Então, a partir do nosso nome, na verdade dos nossos sobrenomes, conseguimos entender um pouquinho a história da nossa família, certo? Essa criança, ela herdou o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai, certo? Podemos entender que aqui, a família do pai, todo mundo tem esse sobrenome, Silva. E aqui, na família da mãe, todo mundo tem esse sobrenome,
Machado, certo? Ao observarmos o nosso sobrenome, conseguimos entender um pouquinho a história da nossa família. E acontece também de, às vezes, os pais, quando estão esperando a criança, eles resolverem fazer uma homenagem a alguém da família. Observe aí no livro de vocês, na página 23, e diz assim: Júnior, filho ou segundo. Quando é que utilizamos esses sobrenomes no nome? Quando a criança recebe o mesmo nome do pai, olha, sendo o nome da mãe, pega-se o nome filha. Vamos imaginar aqui que aqui é um menino. Caio, na verdade, Carlos. Carlos. Olha, eu observo que aqui Carlos é o mesmo nome do pai. Então, eu posso acrescentar aqui Carlos Júnior Machado da Silva. Ou então, Carlos Filho, certo? Utilizamos essa denominação, esse sobrenome, quando fazemos uma homenagem ao pai. Se fosse a menina, se fosse Ana Machado da Silva, então seria Ana Filha da Silva, Machado da Silva, certo? Acrescenta esse sobrenome quando o nome da criança é igual ou ao nome do pai ou ao nome da mãe. Lembrando que o nome, certo? Não o sobrenome. O sobrenome a criança já vai herdar, certo? E aí também, quando acontece uma homenagem a algum avô, utilizamos neto ou neta. Vamos imaginar aqui que o nome do avô dessa criança seria Caio. E aí, os pais resolveram colocar o mesmo nome do avô na criança. Então, aqui seria Caio Neto, certo? E quando acontece de ser uma homenagem a algum tio ou tia, utiliza sobrinho ou sobrinha, certo? Vamos imaginar aqui que Caio seria o nome de algum tio dessa criança. Então, os pais resolveram fazer essa homenagem a essa pessoa, a esse membro da família, não é? Então, colocaram o nome da criança o mesmo nome dele. Então, coloca-se sobrinho, no caso, se for um menino, ou sobrinha, se for uma menina, certo? Vejam como o nosso nome, ele conta bastante da nossa história, não é? E também da história da nossa família. É bem interessante. Peguem aí o nome de vocês, depois dêem uma olhadinha com a mãe, pesquisem, olha. Observem qual foi o nome que vocês herdaram do pai de vocês. Qual foi o nome que vocês herdaram da mãe de vocês? Se vocês observarem esse nome, esses sobrenomes, eles vão vindo, olha, de outras gerações da família de vocês, certo? E aqui tem dizendo assim, é importante sabermos tudo que nos diz respeito, principalmente em relação ao nosso prenome, saber quem o escolheu e por que o escolheu, pois eles nos identificará pela vida toda. Prenome seria aqui, olha, esse nome, não é? Que é o nome que os pais escolhem quando uma família ela vai crescendo, assim, que os pais estão esperando uma criança. É um momento bem especial essa escolha do nome. Geralmente, os pais escolhem um nome assim bem lindo, que tem um significado bem importante, certo? Agora, depois dessa explicação sobre a família, vamos para a nossa atividade. Ainda no livro de História, na página 24. Observem que aí tem algumas imagens de algumas situações. Vou destacar aqui os nomes.
diz assim: observe as imagens e pinte as que caracterizam a união em família. Olha, família é o nosso primeiro grupo social, né? São as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente passa uma maior parte do tempo. Então, é muito importante que a gente tenha uma boa relação com as pessoas da nossa casa, não é? Com a nossa família. É importante que exista respeito, não é? Que exista amor, segurança, porque são as pessoas que estamos ali, olha, convivemos com elas desde que nascemos, certo? Então, é bom sempre tanto o respeito das crianças com os adultos, como o respeito dos adultos com a criança, certo? Cada um respeitando a individualidade do outro, porque cada pessoa é um ser. Cada um tem sua personalidade, não é? Cada um age de uma forma. Então é importante que a gente entenda essa personalidade da outra pessoa, esse jeito da outra pessoa e respeite. Então vamos lá. Aí no livro de vocês tem algumas imagens com essas situações que também tem esses nomes. Na primeira imagem, vemos aqui uma mãe, não é, conversando com um filho. E embaixo tem a palavra respeito. Eles estão tendo uma conversa ali e aqui está identificando que ali há um respeito. Embaixo eu tenho aqui uma situação bem complicada, não é? Uma briga. Pensem aí. E aqui embaixo tem uma discussão, não é? Dois adultos discutindo. Aqui ao lado eu tenho uma família que está em um abraço, não é? Que é um gesto de amor. Aqui eu tenho, olha, as pessoas em um conflito. Existe ali um desrespeito. E aqui embaixo tem uma mãe e uma filha conversando, certo? Então existe um diálogo, não é? Porque o diálogo, como o Tilma sempre fala, como ele é importante na nossa sala, não é? Que tudo se resolve com uma conversa. Então é assim também na casa de vocês, certo? Tudo se resolve no diálogo, na conversa. Então vocês vão observar as imagens que estão aí no livro de vocês e vocês vão pintar apenas as que demonstram uma união em família. Então aqui eu vou pintar a imagem que demonstra respeito. Vou fazer aqui, ó, para vocês saberem o que é para pintar. Respeito. Briga. Briga representa uma união. Imagina uma casa cheia de brigas. Não é um ambiente agradável, não é? Então não vamos pintar. Discussão. Discussão também não representa união, né? Já representa totalmente o contrário. As pessoas ali já não estão se entendendo, não estão se unindo e estão em uma discussão. Então, também não vamos pintar. Aqui, o amor. O amor, sim, ele representa a união familiar. Vamos lá. O desrespeito. Não, o respeito é uma das principais coisas que temos que ter na família, não é? Temos que respeitar as pessoas. Temos que respeitar todo mundo, começando pela nossa família. Então, não vamos pintar esse quadro aí que mostra uma situação de desrespeito. E aqui o diálogo. O diálogo, sim. Como que o Wilma disse, o diálogo ele resolve tudo, não é? Quando a gente resolve os conflitos, temos união. Então, vocês vão pintar apenas a situação de respeito, de amor e de diálogo. Certo? Agora, peguem o livro de atividades de reforço. Vamos lá. Na página 67. Olha, Tio Wilma vai responder com vocês apenas algumas questões, porque as outras questões são bem pessoais em relação à família de vocês. Então, será no praticando. Então, vamos lá. Vamos responder a questão de número 3. Deixa eu retirar aqui. Olha, observem aí que a terceira questão, ela é um diagrama, um caça-palavras. E diz assim: encontre no diagrama
as palavras que completam as frases a seguir. Então, vão procurando aí palavras relacionadas à família, certo? O Bruno vai procurando aqui também. Vamos lá. Vamos lá, vocês vão encontrar aí no diagrama essas palavras: casa, pessoas, família, propriedades, animais, núcleo, filho, passado, antigas, modernas e novas. Pronto? Ao encontrar essas palavras, vamos para a página 88. E na página 88 tem um textinho que vamos completar utilizando essas palavras aqui. Vamos lá. Na letra A tem um espaço, vamos completar, que diz assim, após o espaço: é uma palavra que surgiu na antiga sociedade romana há séculos. Então pensem aí, qual foi o termo que Dilma falou na explicação, que surgiu lá na sociedade romana há séculos? Família, não é? Nosso assunto de hoje. Então vamos completar aqui com família. Vamos lá, letra B. A letra B diz assim: para os romanos dessa época, a família era formada por... Lembra quando o tio me estava falando? Logo quando surgiu esse termo, família, ele determinava mais do que as pessoas que vivem com a gente, as pessoas que têm o nosso sangue. Lembra? Que ele incluía também bens materiais. Então vamos lá. Para os romanos dessa época, a família era formada por pessoas, mas era além disso, não é? Além de pessoas, também era formado por propriedades, propriedades, vamos lá, animais, móveis e
As pessoas entendiam a família como um além das pessoas que moram conosco, certo? Entendiam a família também como os bens materiais que possuíam, certo? Então, para ter uma boa família, era necessário que você tivesse uma boa condição financeira, né? Mas hoje em dia, ainda bem que as pessoas mudaram esse pensamento, não é? O mais importante da família é a união, é o respeito, o amor, é o afeto que existe entre os membros da família. Vamos lá para a letra C. E diz assim: o familiar que hoje existe na sociedade é muito diferente do... Vamos lá. E o Wilma acabou de falar que é o núcleo, né? O núcleo familiar. São as pessoas que formam a nossa família. O núcleo familiar que hoje existe na sociedade é muito diferente do passado. Que bom, não é? Que é tão diferente assim. Que bom que as pessoas mudaram esse pensamento, não é? Vamos lá. Na letra D diz assim: hoje as famílias reduziram a quantidade de filhos. Para oferecer uma melhor qualidade de vida a eles. E na letra E diz assim: vamos lá, fazer aqui dois espaços. Vamos lá. As famílias querem mesmo compartilhar amor. Então vamos colocar as famílias antigas ou modernas querem mesmo compartilhar amor, que é o mais importante da família, não é? Compartilhar esse amor, esse afeto, são as pessoas mais importantes da nossa vida. Então agora vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela é uma cruzadinha. E diz assim: complete a cruzadinha com os membros da família e os parentes. Então, vocês vão apenas, olha, observar, tem aí numerado. 1, 2, 3. Eu tenho aí numerado de 1 a 8. E aí tem o nome dos membros da família. Então, vocês vão apenas observar. No número 1, eu tenho aqui filhas. Vocês vão procurar lá na cruzadinha onde é que tem o número 1 e vão transcrever. Número 2, eu tenho papai. Número 3, eu tenho mamãe. Número 4, sobrinhos. Número 5, filhos. Número 6, primos. 7, avós. E no 8º, tios. Certo? Observem que aqui são os nomes dos membros da família, não é? O núcleo da família: pai, mãe, filhas, filhos, certo? E os parentes, sobrinhos, né, que são os sobrinhos dos pais de vocês, são os primos de vocês. Sobrinhos, primos, avós e tios, certo? Lembrando que todos esses parentes, eles partem do núcleo familiar, né? Através desse núcleo familiar que a gente tem essa quantidade de parentes. E agora, que o Wilma vai explicar as questões do praticando, que também será no livro de atividades de reforço, certo? São essas questões que o Wilma não realizou com vocês. Vou anotar aqui quais são as questões.
vocês será no livro de reforço, nas páginas 67 e 68, vocês vão responder as questões 1, 2, 5 e 6. Porque a 3 e a 4 que o Vilma já respondeu aqui durante a nossa aula. Mas eu vou explicar. Primeira questão diz assim: escreva a resposta de cada pergunta abaixo. E aí vai perguntar um pouquinho sobre a família de vocês. Na letra A pergunta quantos membros compõem a sua família. Na letra B, quem são esses membros? Na letra C, você gostaria que sua família fosse diferente? Por quê? Você vai dizer se gostaria que sua família tivesse mais membros, menos, certo? E aí é de acordo com a família de vocês. Na segunda diz assim: das atividades de lazer abaixo, quais você gosta de fazer junto à sua família? E aí vocês vão observar que tem a praia, certo? Tem brincar, tem várias atividades de lazer e vocês vão circular a que vocês gostariam de fazer, que vocês gostam de fazer junto com a família de vocês. Na página 68, na quinta questão diz assim: escreva no espaço abaixo o sobrenome de sua família. Lembra que o Tilma explicou aqui que a gente herda o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe. Então vocês vão escrever aí o sobrenome que vocês herdaram do pai de vocês e o sobrenome que vocês herdaram da mãe. E na sexta questão tem uma atividade bem legal. Agora, com a ajuda de um adulto, construa a sua árvore genealógica. Mas o que é isso? Olha, observe que aí no livro de vocês, ela tem uma árvore e tem aí um nome. Embaixo, lá no caule, já tem assim, eu. Então, vocês vão escrever o nome de vocês, certo? Aí acima tem irmão ou irmã, para quem tiver, que não tiver, deixa o espaço em branco. Aí de um lado da árvore tem mãe, certo? E acima do quadradinho da mãe, olha, deixa eu colocar aqui no quadro. Certo? Então, olha, desse lado aqui tem mãe. Vocês vão escrever o nome da mãe de vocês. E acima vocês vão escrever o nome dos avós maternos de vocês, que são o pai e a mãe da mamãe. Vão escrever o nome. Aqui ao lado tem pai. Vocês vão escrever o nome do papai de vocês. E acima o nome dos avós paternos, que são o pai e a mãe do papai de vocês. E vocês, olha, peçam aí para o papai. Aqui vocês só vão escrever um nome, só vai escrever o nome mesmo, mas peça para o papai e a mamãe escrever o nome dos avós paternos e maternos de vocês completo. E observem como vocês também herdaram o sobrenome deles, certo? O pai de vocês, a mãe de vocês herdou o sobrenome dos seus avós. E aí você já herdou um sobrenome desse, certo? Que já é a história da família da sua mãe. E aqui vocês vão observar o nome dos avós paternos, certo? Com certeza, o pai de vocês herdou o sobrenome deles. E vocês também herdaram um desses sobrenomes, certo? E aí é a história da família do pai de vocês. Veja como a gente consegue descobrir um pouquinho sobre a nossa história e sobre a história da nossa família através do nosso nome. Como é importante, não é? Pronto. E assim finalizamos a nossa aula de hoje, certo? Fiquem bem, realizem essa atividade em família, com união e respeito, certo? E até amanhã. Tchau!